Olá pessoal, vamos começar nossa próxima aula de cálculo diferencial integral 1. Aula 6. Cálculos de limites. Vamos continuar em cálculos de limites, né? Expressões indeterminadas. Quando aparecerem as expressões 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 ou 1 elevado a infinito, essas expressões são ditas indeterminadas, né? Então, quando o limite tem como resultado um valor indeterminado, temos que usar artifícios algébricos para ver se é possível encontrar o limite da expressão. Exemplo. Sejam f de x igual a x ao cubo e g de x igual a x ao quadrado. Nós temos que limite de f de x é igual ao limite de g de x, né, quando x tende a zero, que é igual a zero. Né? Então, veja bem, aqui se nós formos calcular o limite de f de x sobre g de x, daria o quê? Daria, como o limite de f de x é igual a zero, o limite de g de x é igual a zero, daria 0 sobre 0, daria indeterminado. Né? Então, para a gente calcular o limite de f de x sobre g de x, se a gente colocar o limite direto, aplicar o limite direto, vai ficar 0 sobre 0, que é indeterminado. Então, nesse caso, nós vamos aplicar alguns artifícios algébricos. Né? Então, eu sei que limite de f de x sobre g de x, quem é f de x? X ao cubo. Dividido por g de x. Quem é g de x? X ao quadrado. É a mesma coisa que limite de x ao cubo sobre x ao quadrado. E eu sei que x ao cubo dividido por x ao quadrado é x, então eu posso falar que é igual ao limite de x. Quando x tende a zero, então nesse caso, agora sim eu posso falar que limite de x quando x tende a zero é igual a zero. Ou seja, limite de f de x sobre g de x, depois de eu usar todos esses artifícios algébricos, eu mostrei que é igual a zero. Tá? Se eu colocar 0 sobre 0, vai dar indeterminado e não tem como calcular dessa forma. Então, primeiro eu tenho que simplificar a minha expressão. Exercício 1. Calcule limite de f de x sobre g de x, sendo f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 2x ao quadrado. Tente calcular, por favor. Solução. Aqui temos que f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 2x ao quadrado. Então, se calcularmos direto, nós temos o quê? Que limite de f de x sobre g de x, quando x tende a zero, vai ser 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0 vezes 2 é 0. Daria 0 sobre 0, que é indeterminado. Que é indeterminado. Portanto, temos que simplificar antes de resolver. Então, assim temos que limite de f de x sobre g de x. Quando x tende a zero, é a mesma coisa que limite, quem que é f de x mesmo? X ao quadrado. De x ao quadrado sobre g de x, quem é g de x mesmo? 2x ao quadrado. Então, posso falar que limite de f de x sobre g de x, quando x tende a zero, é igual a limite de x ao quadrado sobre 2x ao quadrado quando x tende a zero. Que vai ser igual a que eu posso simplificar x ao quadrado com x ao quadrado, né? Dividir x ao quadrado por x ao quadrado ficou 1. Então, ficou 1 sobre 2. Então, é igual a limite de meio quando x tende a zero. E qual que é o limite de meio quando x tende a zero? É meio. Então, resolvemos. Então, temos que limite de f de x sobre g de x, quando x tende a zero, é igual a meio. Exercício 2. Calcule limite de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a menos 2. Calcule para a gente, por favor. Solução. Vamos calcular diretamente o limite, né? Então, se eu calcular diretamente, eu vou colocar o valor menos 2 no lugar de x. Então, vai ficar menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Mais 2, tudo isso. 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4. Aí vai dar menos 8 mais 6, menos 2. Mais 2, 0. 4 menos 4, 0. Deu 0 sobre 0, é indeterminado. Portanto, deu indeterminado, então temos que simplificar. O denominador pode ser escrito como, no lugar de x ao quadrado menos 4, lá do pré-cálculo, né, moçada? Eu posso falar que isso aqui é igual a x ao quadrado menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aí eu lembro lá do produtos notáveis, né? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b, que multiplica a mais b. Então, no lugar de x ao quadrado menos 4, eu posso escrever x menos 2, que multiplica x mais 2.
Vamos então fatorar o numerador, né? Porque eu fatorei o denominador, o que vai acontecer? No lugar de x ao quadrado menos 4, vai ficar x menos 2, que multiplica x mais 2. Mas ainda não resolve meu problema. Eu tenho que fatorar de forma que eu consiga simplificar numerador com denominador. Então vamos fatorar também o numerador. Um caminho é dividir o numerador por um dos fatores do denominador. Tá? Eu descobri que o meu denominador pode ser escrito como um produto de dois fatores, x menos 2 que multiplica x mais 2. Então, o caminho é dividir. Se eu quero simplificar, então eu quero que apareça um desses dois fatores, tem que aparecer aqui. E como que eu faço aparecer? Dividir ele por um desses fatores. E qual fator eu escolho? Aí é tentativa e erro, tá? Eu já testei aqui em casa e eu descobri que o melhor é esse, x mais 2. Mas eu escolho, tem que escolher e ver se dá certo. Então eu vou dividir aqui, ó. Quem que eu vou dividir? O numerador, né? O numerador é x ao cubo menos 3x mais 2. Então vamos lá. Então, vou dividir x ao cubo, lembrando lá do fundamental, né, gente? Lá no nono ano, divisão de polinômio por polinômio, né? Quando a gente quer dividir um polinômio por outro, usando esse método da chave, não é obrigado, mas é interessante completar, né? O nosso polinômio era x ao cubo menos 3x. Tá, não tinha o x ao quadrado. Não tem, eu coloco 0x ao quadrado. Não tem problema nenhum. Tá? Para ficar mais fácil. Não é obrigado, mas é mais fácil. Então, vamos ficar revisãozinha do ensino fundamental. Então, vai ficar x ao cubo menos 0x ao quadrado. Por que menos 0x ao quadrado? Porque na expressão original não tem x ao quadrado. Então, eu coloco menos 0x ao quadrado. Menos 3x mais 2. Vou dividir por x mais 2. Aí eu vou pegar o primeiro termo, e dividir pelo primeiro termo. X ao cubo dividido por x, quanto que dá? X ao quadrado. Certo? Então, peguei esse, aí é quase igual a divisão de números, né? A gente divide esse por esse, coloca o resultado aqui. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Agora, vamos fazer a operação inversa, né? X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Vem para cá, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Vem para cá, menos 2x ao quadrado. Então, ficou menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado. Agora, vamos somar termo a termo, né? X ao cubo menos x ao cubo, some o termo x ao cubo. Menos 0x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado. E vou repetir esses dois termos aqui que não tem ninguém para somar. Então, ficou dessa forma, né? X ao cubo menos x ao cubo, 0. 0 menos 2x ao quadrado é menos 2x ao quadrado, menos 3x mais nada é menos 3x, 2 mais nada é mais 2. Agora, eu vou pegar o primeiro termo e dividir pelo primeiro termo. Menos 2x ao quadrado dividido por x vai dar menos 2x. Menos 2x. Né? Agora eu faço o inverso. Menos 2x vezes... menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. Vai vir embaixo aqui, na próxima lâmina. Menos 2x vezes 2, menos 4x. Vem para cá, mais 4x. Então, vamos lá. Então, ficou lá. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. Sempre vem para cá com sinal contrário. Menos 2x vezes 2, menos 4x. Vem para cá, mais 4x. Agora, nós vamos somar termo a termo, né? Menos 2x ao quadrado com mais 2x ao quadrado. Vai eliminar, vai dar 0. Menos 3x mais 4x, x. E baixo 2. Então, vamos lá. Então, vamos lá, menos 2x ao quadrado com 2x ao quadrado, 0. Menos 3x mais x, x. 2 mais nada, 2. Agora, vou pegar aqui o primeiro termo de novo e dividir pelo primeiro termo. X dividido por x, 1. Né? Então, vai aparecer 1 aqui. Agora, eu faço a operação inversa. 1 vezes x, menos x. Vem aqui embaixo. 1 vezes 2, 2. Vem para cá, menos 2. Então, apareceu 1 vezes x, x, vem para cá, menos x. 1 vezes 2, 2, vem para cá, menos 2. Ora, x menos x, 0. 2 menos 2, 0. Beleza. Achamos o resultado. Então,
dividir o numerador por x mais 2, vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. Ou seja, se eu multiplicar esse por esse, eu volto ao numerador. Então, no lugar do numerador, agora eu posso escrever, no lugar de x ao cubo, né, menos 3x mais 2, eu vou escrever x mais 2, que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1. É isso que nós vamos fazer agora. Tá? Então, no lugar de x ao cubo menos 3x mais 2, vai ficar quem? X ao quadrado menos 2x mais 1, que multiplica x mais 2 aqui. E embaixo nós já descobrimos que escrever x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que escrever x mais 2, que multiplica x menos 2. Aqui podemos simplificar, ó, x mais 2 com x mais 2. Então, como que vai ficar agora? Limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 2. Né? Agora, podemos aplicar o limite. Né? Vamos colocar o menos 2 no lugar do x. Então, ficou menos 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 2, mais 1 sobre menos 2, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes menos 2, 4. Mais 1, 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Menos 9 quartos. Então, o nosso limite, descobrimos que o limite de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4, quando o x tende a menos 2, é menos 9 quartos.